Eduardo vivia sozinho em um apartamento compacto no centro da cidade, um refúgio silencioso no caos urbano. Sua rotina era imutável: café da manhã às 7, expediente no escritório até às 17, e noites tranquilas assistindo documentários. Havia uma segurança reconfortante em sua previsibilidade. Ele gostava de controlar os pequenos detalhes de sua vida, e isso incluía sempre conferir 2 vezes se as portas estavam trancadas antes de sair. Naquela noite, no entanto, algo fugia ao comum. Ao voltar para casa, ele notou algo sutil, mas inquietante. A porta de entrada estava apenas encostada. A tranca não havia sido girada. Parado no corredor, Eduardo sentiu o coração acelerar. Tentou se convencer de que poderia ter se distraído pela manhã, mas isso não era típico dele. Havia algo fora de lugar. Empurrando a porta devagar, ele entrou em casa. Tudo parecia exatamente como ele havia deixado. O controle remoto ainda sobre o sofá, a luz da cozinha acesa, o ar parado. No entanto, havia uma sensação estranha, como se o ar tivesse sido mexido. Algo quase imperceptível parecia diferente. Eduardo passou por cada cômodo do apartamento, observando atentamente. O banheiro estava vazio, o quarto organizado como sempre, e o pequeno armário de roupas permanecia fechado. Quando voltou para a sala, no entanto, algo chamou sua atenção. Sobre a mesa de centro, havia uma caneca de cerâmica preta. Ele ficou parado, tentando lembrar-se de tê-la deixado ali. Não se recordava. Aproximou-se com cautela. A caneca estava limpa, sem resíduos, mas ao tocá-la, percebeu que estava levemente quente. Eduardo ficou imóvel, o pensamento de que alguém poderia ter estado em sua casa ecoando em sua mente. Por alguns instantes, considerou ligar para a polícia, mas hesitou. O que poderia dizer? Uma porta destrancada e uma caneca? Era mais provável que achassem que ele estava apenas paranoico. Enquanto ponderava, ouviu um som vindo da direção da janela, um rangido baixo, quase imperceptível. Eduardo se virou na direção do som, os sentidos em alerta. Ele se aproximou devagar, afastou a cortina e examinou o vidro. Estava fechado, mas havia uma marca distinta ali, como se alguém tivesse pressionado a mão no vidro do lado de fora. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele pegou uma faca na cozinha, sentindo-se ridículo, mas também incapaz de ignorar a crescente sensação de perigo. Com passos cuidadosos, revisitou cada canto do apartamento. Nada parecia fora de lugar, mas a sensação persistia. Ele decidiu não dormir. Sentou-se no sofá com as luzes acesas, a faca ao lado e o telefone na mão. Enquanto encarava a janela, a sensação de que algo estava observando-o não o abandonava. Talvez fosse apenas sua mente pregando peças, ou talvez naquela noite, algo em sua rotina meticulosamente controlada tivesse mudado para sempre. No silêncio da noite, do lado de fora, as sombras pareciam se mover de maneira quase imperceptível. Na manhã seguinte, Eduardo acordou no sofá, ainda segurando a faca que havia mantido por perto durante a noite. A luz da manhã atravessava as cortinas, criando uma falsa sensação de segurança. Ele piscou algumas vezes, tentando espantar a exaustão que parecia pesar em seus ombros. O silêncio do apartamento era quase ensurdecedor. O som da campainha o tirou bruscamente de seus pensamentos. Eduardo levantou-se, ainda sonolento, e olhou para o relógio na parede. 8 horas. Caminhou até a porta, hesitando por um momento antes de espiar pelo olho mágico. Era Clara, a vizinha do andar de cima. Eles trocavam cumprimentos ocasionais no elevador, mas nunca haviam conversado muito. "Bom dia, Clara. Está tudo bem?" ele disse, abrindo a porta com cautela. Clara parecia inquieta, mexendo no rabo de cavalo loiro com uma das mãos. "Desculpe aparecer assim tão cedo", começou com um tom de voz baixo. "Mas eu precisava perguntar. Você notou algo estranho ontem à noite?" Eduardo sentiu o estômago revirar. "Estranho? Que tipo de coisa?" Clara lançou um olhar nervoso para o corredor vazio, como se temesse que alguém pudesse ouvi-los. "Ouvi passos no corredor. Depois da meia-noite.
Eram pesados, sabe? Arrastados. Pensei que fosse você chegando, mas foi diferente. Depois, ouvi barulhos na minha porta, como se alguém estivesse tentando abri-la. Eduardo não respondeu de imediato, mas sentiu uma onda de desconforto. Sim, disse ele por fim. Minha porta estava destrancada quando cheguei ontem. Algumas coisas pareciam fora do lugar. Clara arregalou os olhos. Você chamou a polícia? Ele balançou a cabeça, tentando manter a calma. Achei que seria exagero. Não tinha provas. Só uma sensação de que algo estava errado. Clara suspirou, passando a mão pelo rosto. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Mas agora não sei. Talvez alguém esteja tentando invadir os apartamentos. Antes que Eduardo pudesse responder, o telefone fixo do apartamento tocou. O som cortante os fez saltar. Ele levantou a mão pedindo que Clara esperasse e caminhou até o telefone. O número era desconhecido. Eduardo hesitou antes de atender. Alô? Houve um silêncio longo, seguido por uma respiração baixa e constante do outro lado da linha. Eduardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Finalmente, uma voz rouca e controlada falou, quase em um sussurro. Você não deveria ter ficado acordado a noite toda, Eduardo. Isso só complica as coisas. O coração dele disparou. Quem é você? Disse, tentando soar firme, mas a linha ficou muda antes que pudesse ouvir mais. Ele colocou o telefone de volta no gancho com cuidado, o rosto pálido. Clara o observava da porta, confusa. Quem era? O que aconteceu? Não sei, Eduardo respondeu, tentando esconder a tensão em sua voz. Talvez um trote. Mas ele sabia que não era um trote. Havia algo mais. Clara cruzou os braços preocupada. Precisamos fazer algo. Isso não vai parar por conta própria. Eduardo olhou para a janela, onde ainda podia ver a marca na superfície do vidro. Sim, disse finalmente, embora algo em sua voz não convencesse nem a si mesmo. Vamos descobrir o que está acontecendo. Enquanto Clara se afastava pelo corredor, Eduardo fechou a porta e encostou-se a ela. Ele sabia que o visitante não era apenas alguém do prédio e que eles ainda estavam sendo observados. Naquela noite, Eduardo decidiu reforçar as defesas. Trancou a porta 2 vezes, empurrou uma cadeira contra a maçaneta e fechou todas as janelas. Tentou se convencer de que estava seguro, mas a sensação de estar sendo observado persistia como uma sombra em sua mente. Pouco depois das 22 horas, enquanto tentava se concentrar na leitura de um velho livro, ouviu um som inesperado. Algo deslizando sob a porta. O ruído discreto fez seu corpo congelar. Ele se levantou devagar, sentindo o coração bater em um ritmo irregular. Caminhou até a entrada com passos cuidadosos. No chão havia uma folha de papel dobrada. Ele a pegou, hesitando por um momento antes de abrir. O papel estava ligeiramente amassado, como se tivesse sido guardado e manipulado repetidas vezes. As palavras escritas em uma caligrafia inclinada e precisa o fizeram engolir em seco. Você está mais perto do que imagina, mas cada movimento errado pode te custar caro. Escolha com sabedoria. A mensagem o deixou paralisado. Eduardo correu até a janela e puxou as cortinas com força. O estacionamento do prédio estava vazio, exceto por um único carro preto estacionado próximo à entrada. Os faróis estavam apagados, mas ele sentiu a presença de alguém lá dentro, uma vigilância silenciosa que parecia atravessar o vidro da janela. De repente, o telefone fixo tocou. O som cortante no silêncio fez Eduardo pular. Ele caminhou até o aparelho com a respiração ofegante, hesitando antes de atender. Alô, disse, tentando soar firme. Por alguns segundos, houve apenas silêncio, seguido por uma respiração pesada e ritmada. Eduardo sentiu o nervosismo se transformar em frustração. Quem é você? Por que está fazendo isso? A resposta veio em um tom calmo, quase gentil, mas carregado de intenções obscuras. Você já esteve tão perto da verdade, Eduardo, mas ignorou os sinais. Eu estou aqui para garantir que você não cometa o mesmo erro novamente.
Que sinais? Do que você está falando? Eduardo gritou, mas a ligação foi encerrada. Ele ficou parado, segurando o telefone como se esperasse que a voz voltasse. Não podia mais ignorar. Ele pegou o papel com a mensagem e saiu do apartamento, subindo as escadas apressado até o andar de Clara. Bateu na porta com força, e ela abriu alguns segundos depois, visivelmente surpresa. Alguém deixou isso na minha porta, disse Eduardo, entregando o papel. Clara leu rapidamente, e a expressão de surpresa no rosto dela deu lugar ao terror. Eduardo, eu recebi algo assim ontem. Ela foi até a mesa e voltou com outro pedaço de papel, mostrando-o para ele. A mensagem era tão enigmática quanto a dele. Nem tudo que você vê é real. O que está atrás das cortinas pode te surpreender. Isso não é uma brincadeira, disse Eduardo, a voz trêmula. E quem quer que seja está nos observando. Enquanto ele falava, ambos ouviram um barulho vindo do corredor, um leve arranhar, como se algo estivesse sendo empurrado pelo chão. Eles congelaram, trocando olhares nervosos. Eduardo fez sinal para que Clara ficasse em silêncio e se aproximou da porta. Olhou pelo olho mágico, mas não havia ninguém. Quando ele abriu a porta, encontrou algo no chão. Uma chave antiga com um pingente em forma de olho. A chave estava empoeirada, como se tivesse sido retirada de algum lugar esquecido há muito tempo. Clara pegou a chave, observando-a atentamente. O que isso significa? Eduardo não sabia a resposta, mas sentia que aquilo era mais do que um objeto comum. Era um fragmento de algo maior, uma peça de um quebra-cabeça que ele ainda não conseguia compreender, e de alguma forma ele sabia que aquilo era apenas o começo. A chave pesava nas mãos de Eduardo, enquanto ele e Clara a examinavam sob a luz amarelada da cozinha. O pingente em forma de olho parecia observar cada movimento deles, seu design detalhado e quase hipnótico, causando desconforto. Clara finalmente quebrou o silêncio. Por que alguém deixaria isso para nós? Parece um convite, mas para o quê? Eduardo suspirou, passando a mão pelo cabelo. Ou um convite, ou uma armadilha. Seja como for, não podemos ignorar. Isso está indo longe demais. Clara girou a chave nos dedos, seus olhos presos no pingente. Parece mais do que simbólico. É como se tivesse sido feito para ser encontrado. Você reparou no quão realista é esse desenho? Eduardo tentou não pensar nisso, mas não conseguiu ignorar a estranheza do objeto. Ele virou a chave entre os dedos, examinando os detalhes. Na lateral da haste, notou algo gravado quase imperceptível. Subsolo. Subsolo, murmurou ele mais para si mesmo. Olhando para Clara, continuou. O porão do prédio. Tem que ser isso. Clara franziu a testa. O porão está trancado há anos. Ninguém tem acesso. Por que agora? Eduardo ergueu a chave. Se está trancado, essa é a resposta. Vamos descobrir. Mesmo relutante, Clara seguiu Eduardo pelas escadas. Cada degrau parecia ecoar mais alto do que o normal, como se o prédio protestasse contra a decisão. Ao chegarem ao subsolo, depararam-se com a porta de ferro pesada, coberta por anos de poeira. Eduardo encaixou a chave na fechadura e girou. O clique metálico quebrou o silêncio e um calafrio percorreu os dois. Eduardo empurrou a porta, que se abriu lentamente com um rangido prolongado, revelando uma escuridão quase palpável. Ele ativou a lanterna do celular, iluminando o interior. O cheiro de mofo e ferrugem era forte e o ar estava denso. Clara segurou o braço dele, os dedos gelados como gelo. O que exatamente estamos procurando? Ela sussurrou. Não sei, respondeu Eduardo, movendo a luz ao redor. O porão parecia abandonado, com prateleiras de metal enferrujadas e caixas velhas empilhadas em um canto. Contudo, o espaço estava organizado de uma forma que não condizia com o desleixo de um local esquecido. No centro da sala, havia uma mesa de madeira com algo que se destacava sob a luz da lanterna. Um caderno de capa preta. Eduardo o pegou com cuidado. Ao abrir, encontrou páginas preenchidas com uma caligrafia desordenada e frenética.
Desenhos de olhos, esquemas incompreensíveis e frases perturbadoras cobriam as folhas. Eles estão em todos os lugares e ninguém escapa do círculo. Clara espiou por cima do ombro dele. O que é isso? Quem escreveu tudo isso? Antes que Eduardo pudesse responder, o som de passos pesados ecoou pelo corredor. Ambos congelaram. Eduardo apagou a lanterna, mergulhando os dois na escuridão. Os passos pararam do lado de fora da porta e uma respiração pesada cortou o silêncio. Eduardo sentiu Clara apertar seu braço e ele gesticulou para que ela permanecesse quieta. Após alguns segundos que pareciam uma eternidade, os passos começaram a se afastar lentamente. Quando o silêncio finalmente voltou, Eduardo sussurrou: "Quem quer que seja, ele sabe que estamos aqui." Ele enfiou o caderno e a chave no casaco, e os dois começaram a subir as escadas com cuidado, sentindo que a qualquer momento poderiam ser pegos. Enquanto saíam do subsolo, a sensação de estarem sendo observados se intensificava. Algo estava claro. Aquilo não era apenas uma brincadeira, era o começo de algo maior. Algo que eles ainda não conseguiam compreender, mas que os puxava cada vez mais para o centro de um mistério que parecia não ter fim. De volta ao apartamento de Eduardo, ele e Clara sentaram-se à mesa da cozinha, com o caderno de capa preta diante deles. O objeto parecia irradiar uma aura desconfortável, como se fosse mais do que um simples registro. Eduardo o abriu, folheando as páginas com cuidado, enquanto Clara olhava para as anotações desordenadas e os desenhos que preenchiam o caderno. "Isso não é algo que alguém deixaria ao acaso", disse Clara, cruzando os braços. Eduardo concordou em silêncio, passando os dedos pelas palavras e esquemas incompreensíveis. Entre os rabiscos, encontrou o desenho de algo que parecia um mapa do prédio, com um X marcado no subsolo. Próximo ao mapa, havia um esboço detalhado de uma abertura, como se estivesse mostrando algo escondido no porão. "Isso confirma que há mais lá embaixo", disse ele, apontando para o mapa. Clara suspirou, apoiando os cotovelos na mesa. "Já estivemos no porão. O que mais pode haver escondido lá?" Antes que Eduardo pudesse responder, o telefone fixo tocou novamente. O som repentino os fez sobressaltar. Eduardo olhou para Clara e se levantou devagar, caminhando até o aparelho. Ele hesitou antes de atender, mas, ao colocar o telefone no ouvido, encontrou o mesmo silêncio desconfortável que já ouvira antes. "Você está mais perto, Eduardo", disse a voz finalmente, em um tom calmo e calculado. "Mas cuidado com os seus passos. O próximo pode ser o último." Antes que Eduardo pudesse responder, a linha foi cortada. Ele colocou o telefone no gancho, a mente cheia de perguntas. "O que foi?" perguntou Clara, preocupada. "É o mesmo de antes", respondeu Eduardo, tentando manter a calma. Ele olhou para o caderno novamente. "Precisamos voltar ao porão. Há algo lá que não vimos." Clara hesitou, mas sabia que não tinha escolha. "Tudo bem, mas precisamos ter cuidado. Isso está ficando cada vez mais estranho." Os dois desceram para o subsolo novamente, com Eduardo levando o caderno como guia. Ao chegarem, começaram a procurar pela abertura indicada no mapa. Depois de alguns minutos, Clara notou algo estranho. Uma linha fina na parede de concreto, formando um retângulo. "É aqui", disse ela, apontando. Eduardo tocou a parede e sentiu que havia uma leve fresta. Com esforço, conseguiu empurrar a seção da parede, revelando um pequeno compartimento. Dentro, havia apenas uma caixa metálica, trancada com um cadeado. Eduardo usou a chave que encontraram para abrir o cadeado. Dentro da caixa, encontraram várias fotografias antigas do prédio e de pessoas que pareciam ser moradores de diferentes épocas. Havia também um envelope que Eduardo abriu com cuidado. No interior, encontraram uma folha com uma única frase: "Você faz parte disso agora." Clara recuou, olhando para Eduardo. "Isso, o que significa?" Eduardo não sabia a resposta, mas uma coisa era clara.
Eles haviam cruzado uma linha. O que quer que estivesse acontecendo, eles estavam mais envolvidos do que jamais imaginaram. Enquanto subiam de volta, a sensação de serem observados parecia mais intensa do que nunca. Algo os guiava, mas a direção permanecia desconhecida. Eduardo e Clara desceram as escadas novamente, carregados pelo peso do caderno e da chave, cientes de que estavam sendo seguidos. A tensão no ar era sufocante, como se algo invisível os empurrasse para frente. Quando chegaram ao porão, Eduardo se virou para Clara. Seja o que for que encontrarmos, não podemos voltar atrás. Você está comigo? Clara assentiu, ainda hesitante, mas determinada. Vamos acabar com isso. Dessa vez, com o mapa e as anotações do caderno em mãos, eles examinaram o porão com mais atenção. Após alguns minutos, Eduardo notou algo peculiar. Uma linha fina nas paredes de concreto que formava um contorno retangular. Era uma porta oculta. Com esforço, Eduardo e Clara empurraram a seção da parede. A passagem revelou um túnel estreito que descia ainda mais para o subsolo. O cheiro de umidade e ferrugem ficou mais forte enquanto eles caminhavam em silêncio pelo corredor mal iluminado. No final do túnel, encontraram uma grande sala circular. O chão era de pedra e as paredes estavam cobertas de símbolos desenhados à mão, parecidos com os encontrados no caderno. No centro da sala, havia um pedestal iluminado por uma única lâmpada pendurada no teto. Sobre o pedestal, descansava um antigo projetor de filmes, cercado por rolos de película. Clara ficou imóvel. O que é isso? Eduardo se aproximou, sentindo que o segredo que buscavam estava ali. Ele colocou um dos rolos no projetor e girou a manivela. A sala foi preenchida com o som hipnotizante da película rodando, enquanto imagens granuladas começavam a ser projetadas na parede. As primeiras cenas mostravam o prédio décadas atrás, ainda em construção. Operários trabalhavam, mas o foco da filmagem parecia ser outro. Cada um deles era filmado com detalhes, como se fossem os verdadeiros sujeitos do filme. Logo, as cenas mudaram. Agora, os moradores do prédio apareciam, vivendo suas vidas, conversando, rindo, chorando. Eduardo reconheceu o antigo zelador, Antônio Silveira, mais jovem, e até mesmo antigos vizinhos que ele nunca havia conhecido. Mas à medida que as filmagens continuavam, a atmosfera mudava. Os moradores eram capturados em momentos de desespero, brigando, isolados, paranoicos. As imagens mostravam como, pouco a pouco, eles eram manipulados. Eduardo sentiu um frio no estômago ao perceber o padrão. O prédio não era apenas um lugar para morar, era um experimento. Os moradores eram monitorados, testados e eventualmente descartados. É isso, disse Clara com a voz trêmula. O prédio foi criado para estudar as pessoas, para ver até onde elas vão antes de quebrar. Antes que Eduardo pudesse responder, uma voz ecoou pela sala, grave e metálica, vinda de alto-falantes ocultos. Parabéns, vocês chegaram mais longe do que a maioria. A porta por onde haviam entrado se fechou com um estrondo. Trancando-os dentro da sala, Eduardo e Clara giraram freneticamente, procurando a origem da voz. Quem está aí? Eduardo gritou. A voz ignorou a pergunta. Vocês são os protagonistas do capítulo final, mas a escolha sempre foi sua. Continuar no jogo ou desistir. De repente, uma seção da parede deslizou, revelando 2 botões, um vermelho e um azul. A voz continuou. O vermelho apaga tudo. Vocês voltam às suas vidas e esquecem o que descobriram. O azul expõe tudo, mas suas vidas nunca serão as mesmas. Escolham com sabedoria. Eduardo olhou para Clara. E se isso for mais uma manipulação? Como sabemos que é real? Clara balançou a cabeça. Não sabemos, mas precisamos decidir. Depois de um longo momento de silêncio, Eduardo estendeu a mão e apertou o botão azul. As luzes da sala piscaram e o projetor parou. A porta se abriu novamente, mas, em vez de levá-los de volta ao túnel, dava para uma rua iluminada por holofotes. Jornalistas e câmeras
estavam por toda parte. Eduardo e Clara saíram para o centro da cena, ofuscados pela atenção. Perguntas foram gritadas. Quem são vocês? O que vocês sabem sobre o prédio? O que aconteceu lá dentro? Eduardo percebeu que haviam sido expostos ao mundo, mas não como vítimas, e sim como sobreviventes. Semanas depois, o prédio foi lacrado e a organização desfeita, mas Eduardo e Clara continuavam recebendo mensagens misteriosas. Uma noite, Eduardo encontrou um envelope embaixo de sua porta. Dentro havia apenas um bilhete. Você ganhou o jogo, mas ninguém sai dele de verdade. Estamos sempre assistindo. Ele olhou para Clara, que segurava o caderno encontrado no porão. Acho que ainda não acabou.